Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje escolhemos uma ferramenta digital para partilhar com vocês, denominada de BlendSpace e disponível em blendspace.com. É uma ferramenta digital que permite a criação de aulas digitais muito rápido e com diferentes recursos para a nossa sala de aula. É uma ferramenta gratuita. Como qualquer outra ferramenta, é preciso fazer um registro e depois de fazermos o registro, fazemos o login. Esse registro pode ser feito usando um endereço de e-mail e uma password. Podemos fazer o acesso com o TES, com uma conta do Google ou com uma conta do Facebook, por exemplo. Entrando na nossa ferramenta, temos aqui o painel inicial, o nosso mural de trabalho, onde temos aqui o dashboard, que é o nosso painel. Temos aqui Lessons, que é o menu Lições, que nos vai permitir criar as nossas lições e onde elas vão ficar alojadas também. Classes, que são as nossas turmas que nós podemos criar. E Lessons Library, onde nós temos o banco de recursos e podemos pesquisar, seja aqui, seja no menu inicial. Então, nós podemos fazer uma pesquisa por temática, por exemplo, tecnologia, e vamos perceber se já existe ou quais as lições que existem relacionadas com essa tecnologia. E cá estão elas. Eu posso verificar qualquer uma dessas lições e eu posso partilhar de imediato com os meus alunos pelo Classroom, pelo Twitter e um conjunto de redes sociais disponíveis, como nós podemos visualizar, então desde Facebook, imprimir por e-mail, Pinterest e por aí adiante. Podemos copiar e ela vai ficar disponível, esta lição fica disponível no nosso ambiente de trabalho, que nos vai permitir usá-la como está ou fazer alterações ou simplesmente colocar um like. Temos a possibilidade também de fazer play e visualizar como está essa lição antes de a disponibilizarmos, se essa for a nossa vontade. Então voltamos ao menu inicial. Cá em baixo aparecem-nos lições recentes e muito utilizadas. Temos aqui a possibilidade de criar as nossas turmas. Então, se eu criar uma turma, por exemplo, a turma de tecnologia, vou indicar qual é o nível, posso pôr outro e vou create class. Então, vou criar a minha turma. Já está aqui, a minha turma de tecnologia, e este é o código da minha turma, que eu posso depois disponibilizar aos meus alunos para eles se juntarem à nossa turma. Então vamos perceber como é que nós criamos uma lição, que tipo de recursos é que nós podemos disponibilizar na nossa lição. Para criar uma lição, basta fazer New Lesson e, em primeiro lugar, vamos dar um título ao nosso conteúdo. Por exemplo, uso de tecnologia em sala de aula. Em sala de aula. E este vai ser o título da nossa lição. O que é que eu posso colocar na nossa lição? Vários recursos. Primeiro, posso colocar na forma de texto e na forma de questionário. Então, eu posso colocar um texto de boas-vindas, por exemplo, explicando aos alunos que nesta aula vamos abordar conceitos relacionados com o uso da tecnologia na sala de aula, por exemplo, na sala de aula. Podemos verificar o tipo de letra, portanto, normal, ou tamanho médio ou maior, colocar a bold, colocar itálico, sublinhado, posso colocar tópicos enumerando ou colocando símbolos, portanto, fica ao critério de cada professor. Então, terminamos, fazemos done. Então, este é o primeiro painel que vai aparecer para o aluno quando ele abrir a lição. Podemos a qualquer momento editar o recurso e podemos também depois movimentá-lo. Por exemplo, se eu não quiser que este seja a primeira apresentação a aparecer aos alunos, então eu posso alterar a ordem arrastando. Então, passamos ao segundo tópico e quero, por exemplo, que os alunos assistam a um vídeo no YouTube. Então, nós temos aqui um conjunto de recursos que nos procura, por exemplo, diretamente no YouTube.
search YouTube, search no Google. Podemos ainda procurar também uma imagem diretamente no Google, search no Flickr, insert web page, portanto eu posso partilhar um link, posso fazer download dos meus recursos, do Dropbox, do Drive, do meu computador, portanto eu posso usar recursos que são meus e procurar. Então, vamos supor que eu quero agora que os alunos assistam a um vídeo sobre tecnologia. Clicamos no YouTube Search e vamos pôr tecnologia e ele vai apresentar dentro do YouTube um conjunto de vídeos relacionados com a tecnologia. Então, eu posso no preview verificar sobre o que é esse vídeo, em qualquer um deles, mas só a título de exemplo, vamos supor que eu queria colocar este vídeo. Basta clicar e arrastá-lo para cá. Então, em segundo lugar, depois da lição, os alunos vão visualizar este vídeo. É um dos recursos. Temos aqui Search Google. Então, se eu fizer Search Google por tecnologia, ele vai me elencar, como se eu estivesse a pesquisar numa página do Google normal, um conjunto de recursos relacionados com a tecnologia. Se eu for ao Google Imagens, então ele vai também elencar um conjunto de imagens relacionadas com a tecnologia. Então vamos supor que eu quero que os alunos visualizem esta imagem. Então eu arrasto a imagem e ela vai para a minha sequência na estruturação da minha aula. Então os alunos verificaram o vídeo, viram uma imagem, eu posso agora, por exemplo, adicionar uma questão. Então vou fazer Add Quiz. Então, este quiz só podem ser questões de escolha múltipla. Então, eu vou colocar aqui a minha primeira questão da minha aula, por exemplo, o uso da tecnologia é, vamos pôr só a título de exemplo, nada útil ou muito útil, por exemplo, só para percebermos como é que vamos introduzindo as questões. Então, vamos supor que a resposta é muito útil, temos que indicar qual é que está correta e fazemos done. Posso adicionar mais questões, portanto, posso colocar uma segunda questão, por exemplo, onde posso perguntar, por exemplo, você assistiu a, vamos pôr aqui, um vídeo ou um áudio, por exemplo, só a título de exemplo. Então, eu posso colocar o número de questões que eu quiser, adicionando questões. Então, supondo que são estas duas, faço done. Então, o aluno vai, nesta sequência, responder esta questão. E assim sucessivamente. Então, eu posso depois colocar, por exemplo, ir buscar aos meus recursos, ir buscar ao Drive, à Dropbox, ao meu ambiente de trabalho e, portanto, ir colocando os meus materiais e o aluno vai verificando na sequência. E desta forma eu consigo intercalar conteúdos no formato de vídeos, imagens, PDFs, apresentações em PowerPoint, outro tipo de recursos e colocar questões intermédias. Então eu posso estruturar toda uma lição para o aluno estudar de forma autónoma e ele vai seguindo a sequência que o professor indica. Então, se eu agora quiser trocar a ordem, por exemplo, posso arrastar o quiz para aqui, que vai aparecer na terceira etapa da nossa aula e a imagem passou para depois. Como é que eu posso verificar como é que está? Então, vamos clicar no play e vamos verificar a sequência da aula. Então, no primeiro slide, o aluno vai verificar a nota introdutória que o professor colocou. Nesta aula, vamos abordar conceitos relacionados com o uso da tecnologia na sala de aula. Em seguida, aparece o vídeo. Se nós clicarmos no link, ele vai funcionar. E, portanto, o aluno consegue visualizar o vídeo. Na terceira etapa, o aluno tem as questões que o professor colocou no seu quiz, então o uso da tecnologia é muito útil e vocês estão a assistir a um vídeo. Vamos submeter e vamos view results, por exemplo. Então, na classe tecnologia permite-nos ver os resultados também, porque os nossos alunos podem verificar, podem gostar, likes and dislikes, podem inserir comentários e temos aqui que temos uma resposta ao quiz, que foi aquela que nós demos.
podemos seguir e passamos à imagem seguinte. Então, temos aqui o nosso painel de aula, de acordo com os recursos que nós colocamos aqui, e cá está. Eu posso colocar like, então I like it, or I'm not a fan. Então, eu vou indicar que coloquei o like, que me dê este tipo de interação. Posso colocar em tela cheia, full screen, e posso ainda ver numa dinâmica diferente. Para sair, clicamos na cruzinha e voltamos à nossa aula inicial. Então, o que é que eu posso fazer? Posso editar esta aula, se eu verifiquei que tem alguma coisa que quero retificar, ou posso depois disponibilizá-la para os nossos alunos. Para disponibilizar, basta clicar aqui no Share, e no Share temos várias hipóteses. Então, temos aqui a nossa turma de tecnologia. Eu posso copiar o link e partilhar com os alunos. Então, os alunos vão ter acesso pelo link à aula e vão responder a todas as atividades. Posso partilhar diretamente com o Google Classroom, porque o Blend Space funciona em articulação com o Google Classroom. Então, eu posso associar uma tarefa ou uma lição diretamente com a minha turma pelo Google. Posso partilhar nas redes sociais, posso enviar por e-mail ou posso gerar um QR Code onde o aluno acessa por código também. Depois temos aqui algumas definições de privacidade, onde eu posso entender quem é que pode visualizar esta lição. Então, se eu colocar Only Me, só eu é que posso visualizar e obviamente que depois os alunos com quem eu partilhar. Anyone, ninguém vai ver, ele vai verificar privado, e Only people with the link and my students. Então, estas são as formas. Então, para eu conseguir partilhar com os meus alunos, eu tenho que colocar aqui Only people with the link. Então, o meu recurso fica disponível apenas para as pessoas com quem eu partilhar o link. Então, não vão aparecer no banco de recursos. E depois, which resources can be copied from this lesson? Então, quais os recursos eu posso permitir que sejam copiados desta lição? Se eu deixar all resources, os alunos podem usar todos os recursos. Posso definir que só aqueles que são públicos, então ele vai excluir, por exemplo, os documentos que eu retirei do meu Drive ou do meu Dropbox, ou definir que nenhum dos recursos é partilhado. Então o aluno apenas pode responder e utilizar para seu uso na aula, mas não consegue fazer download nem guardar esses ficheiros. Permite também trabalhar de forma colaborativa. Então, neste momento não tem nenhum coautor, mas eu posso, por exemplo, adicionar o endereço de e-mail ou partilhar o link e trabalhar de forma colaborativa com outros professores e irmos construindo lições em conjunto, de forma colaborativa, são algumas potencialidades deste aplicativo. E, portanto, é uma forma de nós partilharmos com os nossos alunos com um código e de criarmos lições que lhes permitem um trabalho mais autónomo. Então, este recurso pode ser usado numa dinâmica de trabalho mais autónomo por parte do aluno, de o próprio aluno e os próprios alunos elaborarem grupos de trabalho com diferentes recursos, apresentando uma dinâmica de estrutura de trabalho, quer seja para a turma inteira, quer seja para um trabalho apresentado pelo professor, ou até para que o professor crie conteúdos complementares para ajudar os seus alunos a estudarem mais, irem mais além da aula. Então, eu posso procurar recursos no banco de recursos que existe no próprio aplicativo e construir uma temática de estudo que vai auxiliar os alunos a aprenderem mais. Então, esta foi a ferramenta que nós quisemos hoje partilhar com vocês, o Blend Space. Esperemos que a possam utilizar e que ela vos seja bastante útil. E já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato connosco e encontramos-nos no próximo episódio.